Bom dia a todos. Deixem-me começar por agradecer o convite da APDC e a iniciativa que tem neste congresso anual, que, como o Zé comentou na sessão anterior, é um marco na nossa vida enquanto organizações e, portanto, agradecer em nome da Gartner o convite, cumprimentar todos os membros do painel e partilhar convosco em 10 minutos 3 ou 4 ideias que nós achamos que vão estar a informar os próximos tempos no que diz respeito a Business and Analytics. E a primeira é uma ideia relativamente simples e é uma ideia que eu acho que nenhum de nós contesta, que é os dados, a maneira como nós trabalhamos os dados, sofreu uma transformação radical ao longo dos últimos tempos. Primeiro que tudo, e eu acho que o mais marcante, é que há uma explosão dos dados disponíveis às organizações para trabalhar e, portanto, isso traz um relevo e traz uma importância acrescida a todos nós que trabalhamos nesta área. Pensem apenas nos dados que existiam disponíveis sobre um cliente há 20 anos atrás, que eram basicamente dados demográficos, até à capacidade que nós hoje temos de recolher dados de comportamentos em tempo real através de dispositivos móveis ou dados de redes sociais que nos permitem, de facto, configurar uma oferta e uma experiência para os diferentes consumidores que é absolutamente diferenciada. E, portanto, é por isso que nós acreditamos que uma plataforma de Business and Analytics está no centro da plataforma para a era digital. Todas as organizações que estão hoje a pensar a era digital e todas as organizações que estão hoje a mudar os seus modelos de negócio têm que considerar que a plataforma central para considerar e para atuar é uma plataforma de Business and Analytics. Pensem, já falámos nisso muitas vezes ao longo da sessão anterior, pensem no valor de organizações como o Facebook, como a Netflix, como a Google. Grande parte deste valor está associado aos dados que recolhem e está associado à utilização que fazem desses mesmos dados. É evidente que há um conjunto de outras plataformas, algumas delas também nascentes, que têm impacto e que vão continuar a ter impacto na organização. Ainda assim, a plataforma digital vai assentar primordialmente no que são as plataformas de Data and Analytics. Já agora, isto não é o mesmo que dizer que para os negócios analógicos, por oposição a digitais, a plataforma Data and Analytics não tenha relevância, continua a ter. O ponto é que, para os negócios digitais, a plataforma Data and Analytics é central ao sucesso das organizações. É por isso que nós acreditamos que, muito rapidamente, as organizações vão começar a adotar práticas de Infonomics. Infonomics é uma tendência relativamente recente, em que se olha para os dados e para a capacidade dos dados traduzirem valor, como se qualquer ativo de outra organização se tratasse. E, portanto, se hoje levamos a balanço um conjunto de ativos, não há, acreditamos nós, grande motivo para que no futuro, apesar de hoje as práticas contabilísticas geralmente aceitas ainda não o permitirem, não há grande motivo para que no futuro a informação, o valor que a informação que está encerrada dentro de cada organização não seja também considerado um ativo e, portanto, não seja também tratada e valorizada como tal. Deixem-me saltar deste enquadramento para a realidade mais próxima de nós. E para isso recorro um bocadinho ao CIO Agenda de 2018, ainda não publicámos a de 2019, e portanto recorro um bocadinho ao CIO Agenda de 2019. E o primeiro call-out que eu gostava de fazer é que os decisores de negócio, quando perguntados sobre quais as grandes prioridades das suas organizações, são absolutamente claros em traduzir crescimento como a prioridade central para este ano. Agora, ao mesmo tempo, quando perguntados sobre como é que vão suportar esse crescimento, em que tecnologias é que estão a considerar suportar essa diferenciação da sua organização, consideram que Business and Analytics é a tecnologia central. E, by the way, eu não vos fiz esse reparo no início, mas faço agora. Nós, na Gartner, catalogamos em função de algum conjunto de respostas que as próprias empresas dão. Portanto, catalogamos as empresas entre top performers, typical performers e trailing. E reparem que este foco, esta noção de que Business Intelligence ou Analytics vai diferenciar as organizações no futuro é absolutamente transversal
não só questões geográficas, mas também estas questões da dimensão ou da performance das organizações. Portanto, todas as organizações hoje em dia percebem a importância de uma boa plataforma de Data Analytics como parte do seu sucesso. Felizmente, os orçamentos de investimento para o próximo ano, ou para o ano em que nos encontramos, também acomodaram essa necessidade. Ou seja, as organizações perceberam que, se é verdade que têm que investir em Data Analytics para suportarem o seu sucesso, então têm que traduzir esse desejo no que são os orçamentos de operação. E isso vai muito em linha com aquilo que nós vemos no mercado. De facto, acreditamos que o mercado português, e estes são números para o mercado português, acreditamos que o mercado português de Data Analytics vai crescer a uma taxa composta entre 2017 e 2022 de cerca de 6,8%. É a média global e é a média do Western Europe, portanto não estamos longe daquilo que outros players noutras geografias estão a fazer. Agora, dito isto, acreditamos também que o mercado se vai reconfigurar de forma muito marcada. As plataformas tradicionais de BI vão estar sob pressão e, portanto, vão ver o revenue associado, quer a serviços de implementação, quer a licenciamento, quer a operação, diminuir drasticamente e vai haver uma emergência, e vê isso no peso que nós projetamos para 2022, e vai haver uma emergência clara das plataformas de Data Science. E, portanto, apesar de o mercado como um todo crescer, acreditamos que vai recompor-se e isso vai colocar desafios diferentes, quer às organizações que consomem essa tecnologia, quer aos players de indústria que estão a disponibilizar essa tecnologia. Dito isto, a pergunta pode ser: para onde é que vamos a partir daqui? Em que tecnologias é que vamos investir? Bom, se calhar muito no seguimento daquilo que falámos na sessão anterior, nós vemos no pico de expectativas neste momento todas as áreas relacionadas com Augmented Analytics. E, portanto, acreditamos que há um potencial de Machine Learning para, conjugado com algumas tecnologias de Analytics, expandir o que é a capacidade humana e fazer sobressair ainda mais o valor que está encerrado nos dados. Hoje em dia ainda há muitas tarefas manuais no que são a preparação dos modelos, a definição dos sets de dados para treino dos modelos, a própria construção, programação desses mesmos modelos. Acreditamos que toda a componente de Machine Learning vai ajudar a automatizar estes passos e, portanto, que retiramos mais valor desta nova plataforma de dados. Ainda assim, e é o quadro da vossa direita, ainda assim acreditamos que o impacto destas tecnologias está, ou em particular de Augmented Analytics, está relativamente distante. Acreditamos que só vai traduzir-se efetivamente em valor para as vossas organizações num prazo de entre 5 a 10 anos. Dito isto, vemos outro conjunto de tecnologias, como toda a componente de queries em linguagem natural ou de social data e todo o social analytics que fazemos em cima disso. Vemos essas tecnologias como não tendo um impacto transformacional tão grande como a Augmented Analytics, que acreditamos que tem a hipótese de mudar alguns modelos de negócio e, portanto, o impacto não vai ser tão extenso e tão alargado como a Augmented Analytics, mas que podem ainda assim ter impacto nas nossas organizações e, na prática, ir ao encontro do que falávamos de proporcionar melhores experiências e experiências mais direcionadas a cada um de nós enquanto consumidores. 2 ou 3 notas, enfim, é interessante perceber as tendências. Nós gostávamos de vos alertar também para alguns temas que muitas vezes ficam escondidos por debaixo das grandes tendências tecnológicas e, portanto, sair um bocadinho do barulho das luzes da tecnologia para o que é um conjunto de outros temas que têm que ser endereçados em paralelo e em proximidade com os temas tecnológicos. E destes eu ressaltava 2 ou 3. Diversidade, e eu ali pus Data Diversity, não é exclusivamente Data Diversity, é a diversidade dos dados que utilizamos como fontes, cada vez mais a noção de uma economia de partilha em que os dados não estão exclusivamente encerrados nas vossas organizações, mas que vão buscar a diferentes fontes de informação, mas também diversidade de quem analisa os dados. E muitas vezes o Machine Learning pode ajudar a evitar esse bias. De facto, as máquinas não têm bias como muitas vezes os humanos têm.
Por outro lado, todas as questões de cibersegurança, quando entramos nesta economia de partilha e quando expomos a nossa informação para que outros a consumam e para que nós próprios consumamos a informação que outros disponibilizam, é fundamental uma questão de confiança, e com essa questão de confiança vem esta proteção contra ataques ou potenciais ataques, não vale a pena ter um cenário catastrofista, potenciais ataques cibernéticos. Depois, toda a parte, e com isso salto para o ponto seguinte, toda a parte de literacia de dados. Quando olhamos para estes temas sobre uma perspectiva absolutamente tecnológica, esquecemos que muitas vezes o impacto, aquilo que naquela curva de hype vos tinha apresentado há 2 minutos atrás, o impacto que nós esperamos pode ser limitado por questões que estão absolutamente fora do que é a tecnologia e absolutamente fora do que cada um dos providers no mercado pode disponibilizar. E o primeiro ponto que eu gostava de fazer é que a maneira como tomamos decisões, a maneira como usamos os dados para tomar decisões nas nossas organizações tem absolutamente que mudar. Nós temos que ser cada vez mais factuais e temos que tomar decisões cada vez mais suportados em dados e dados cada vez melhor explorados. Ainda assim, ou em cima disso, eu diria que a maneira como nós olhamos para a propriedade dos dados, a maneira como nós olhamos para a partilha dos dados, a maneira como nós olhamos para os dados propriamente dito, recorrendo ao que já vos tinha dito, aquela lógica de que hoje em dia os dados são um ativo e têm que ser encarados como tal, tudo isso obriga a que o nosso mindset se altere e que passemos de uma lógica mais isolada e de uma lógica mais de silos para uma lógica mais de partilha e mais de disponibilização de informação aos players no momento certo. 2 ou 3 recomendações, ou 2 ou 3 sugestões, se quiserem, passando o orgulho. Primeiro que tudo, eu acho que daquilo que vamos vendo nas nossas interações com os decisores nacionais, acho que há de facto, ou este é o momento certo, para que as organizações revejam a sua estratégia de Data and Analytics. Estamos num momento de inflexão do mercado, há um conjunto de ofertas absolutamente diferenciadas daquelas que existiam até agora e, portanto, faz sentido que cada um de nós, dentro de casa, olhe e tente perceber se a estratégia que definiu está em linha com o que o mercado está a pedir. Depois, cada vez mais, o que nós recomendamos aos nossos clientes é que tomem decisões não baseadas na tecnologia propriamente dita, mas sim baseados nos outcomes que querem atingir com a implementação de uma determinada tecnologia. Não faz sentido falar de tecnologias e por isso não me detive muito naquele hype cycle em detalhe antes de perceber quais são os outcomes que pretendemos atingir e qual é a estratégia mais eficiente de atingir esses mesmos outcomes. E depois, uma vez mais, o investimento em literacia, a formação das pessoas, o garantir que cada um de nós, enquanto colaborador, enquanto cidadão, percebe o impacto dos dados e faz a melhor utilização possível desses mesmos dados. E depois, então sim, o alavancar em novas tecnologias para retirar delas o potencial que encerram e entregar, de facto, experiências absolutamente diferenciadas. Deixo-vos com uma reflexão e, eventualmente, pode servir aos membros do painel, a quem agradeço desde já a atenção. Se pensarem no processo que levou ao encerramento da Kodak, não foi um tema de falta de dados, okay? Não foi um tema de não perceber o mercado, de não perceber as tendências, de ignorar algo que estava relativamente claro com a emergência da fotografia digital. O problema foi que atuou-se ou deu-se resposta a um tempo de turbulência com lógicas que são lógicas ultrapassadas. E, portanto, quando muitos de nós argumentamos, e é verdade até certo ponto, eu concordo, e os nossos analistas, na grande maioria, também concordam, quando nós argumentamos que a transformação digital é um tempo de absoluta turbulência para as organizações, porque no limite vai redefinir modelos de negócio, vai trazer novos concorrentes, vai trazer novas exigências do lado dos consumidores. Portanto, quando argumentamos que, de facto, a transformação digital é um momento de turbulência, eu acho que não nos deve, enquanto sociedade e enquanto organizações, não nos deve preocupar de sobremaneira se soubermos adaptar os referenciais e se soubermos adaptar a maneira como vamos responder a esta turbulência. Se não soubermos, então sim, eu acho que podemos ter um problema em que,
como falávamos também aqui há pouco, alguns players vão desaparecer e outros surgirão para ocupar o seu lugar, eventualmente com benefícios, com ganhos líquidos para a sociedade. Meus senhores, muito obrigado, foi um prazer, obrigado pela vossa atenção e um bom painel. A vossa atenção, por favor, para o moderador do painel, Pedro Oliveira. Ok, agora sim. Bom dia a todos. Deixem-me por agradecer o simpático convite que me foi feito para estar aqui mais uma vez, agradecer em meu nome, em nome da Exame Informática e, claro, da Trusted News. Tiago Esteves deixou-nos aqui já um quadro muito interessante, numa apresentação que foi um desafio à capacidade de síntese, acredito. Esta conversa, eu não sei muito bem se esta conversa que vamos ter agora deveria ter vindo antes do painel anterior, porque vamos focar aqui temas que foram focados por eles, mas com esta moderação o que eu vou tentar fazer é puxarmos aqui muito, pormos aqui um bocadinho os pés na terra e virmos centrar-nos muito na nossa realidade, na realidade portuguesa, na realidade das nossas organizações e perceber de que forma é que todas estas tecnologias, muitas delas não são novas, têm mais de uma década, é que podem ajudar as empresas realmente a transformar-se. Deixem-me começar por apresentar o nosso painel. Ao meu lado, António Lagartixe, é partner da Deloitte, depois Manuel Maria Correia, que é General Manager da DXC da Technology Portugal, Ricardo Pires Silva, que é Executive Director da SAS e, finalmente, Luís Araújo, que é Presidente do Turismo de Portugal. António, vou começar por si e por uma pista que foi deixada aqui pelo Tiago Esteves. Nós estamos perante um mercado, eu estive a ver alguns números, vai valer nos próximos 4 anos cerca de 275 mil milhões de dólares, ou seja, o que vai gerar todo este valor. Mas o tema da literacia dos dados é, em minha opinião, crítico. Pela sua experiência, pelo aquilo que conhece do mercado nacional, as nossas organizações já perceberam que há uma diferença crítica entre ter dados ou ter informação? Bom, seguindo a tradição, e porque a educação assim o manda, bom dia a todos e muito obrigado pelo convite para estar presente neste painel. Eu acho que não. Eu acho que neste momento, a nível nacional, nós ainda estamos um passo atrás, ou seja, estamos na fase em que nos preocupamos em gerar dados, em obter os dados, em conseguir traduzi-los em informação estática, que depois é obviamente utilizada para a tomada de decisão, mas não estamos no estágio, nem pouco mais ou menos, de estar a utilizar de forma massiva, obviamente depois há exceções nisto, ainda bem que as há, mas não estamos no estágio de estar a utilizar de forma massiva a informação numa lógica de real-time. Então, não estamos porquê? É um problema das organizações, é um problema das empresas do setor que não sensibilizam as organizações para o tema. Onde é que está o desafio aqui? Eu acho que isso é resulta de um conjunto de fatores. Em primeiro lugar, eu acho que a capacidade de investimento, não é, que é preciso, naturalmente, em tecnologia para que isto seja tudo possível e funcione, num conjunto vasto das nossas empresas e do tecido empresarial nacional, não é assim tão grande e, portanto, não se gosta ou não se quer arriscar para andar à frente daquilo que são as novas tendências. Primeiro espera-se que existam casos de sucesso para depois se adotarem essas já não são tendências, essas realidades e, portanto, não correr o risco de meter o dinheiro em algo que depois não traz... Ou seja, somos muito conservadores, é isso? Somos conservadores porque, na maior parte dos casos, e repare, nós não podemos olhar para isto ao nível das grandes organizações em Portugal. E estamos a falar de 20 organizações. Nós temos que ver qual é que é o tecido empresarial nacional que temos e se falarmos a nível da nossa sociedade e da nossa economia, temos que perceber que a esmagadora maioria das nossas empresas, se calhar, não têm a folga financeira para poderem andar a testar e a quererem ser os líderes no mercado, como é óbvio. E, portanto, isso obviamente nos faz andar um pouco atrás daquilo que é a generalidade do mercado a nível internacional. Mas, não obstante esta realidade, para responder diretamente à sua questão, eu acho que existem, pelo menos aquelas que são as grandes empresas em Portugal, uma apetência enorme para se tentar dar o passo em frente. Ou seja, hoje em dia existem, e a Deloitte e as outras empresas do mercado estão certamente a fazer muitos projetos nessa área, em que aquilo que já se está a tentar obter é um benefício concreto dos dados que são gerados. Ou seja, a fase de gerar dados, tratá-los, já lá está. Isso já existe e já existe há muito tempo. O que hoje é o grande desafio e que está a ser solucionado em muitos casos é agarrar nesses dados, traduzi-los em informação que seja, e peço desculpa agora pelo inglês, meaningful, portanto que tenha de facto
benefício que possa ser usada em tempo útil para que possa gerar um benefício. Para uma Ok? decisão, para tomar uma decisão, E essencialmente. isso já está a ser feito, e já está a ser feito em muitos sítios, e se calhar podemos falar nisso mais à frente, mas nas diversas áreas, na área de geração de nova receita, como também na área de maior eficiência naquilo que são as nossas operações. Há pouco no painel anterior falaram-se de como é que o machine learning e a inteligência artificial está hoje já a ser levada à prática em muitos dos processos de back-office. Mas isso, quer dizer, não é só nos processos de back-office, já está completamente massificado. E obviamente que a inteligência artificial, e a sua questão inicial está muito bem feita, que se calhar devíamos ter feito este painel antes daquele que nos precedeu, a inteligência artificial baseia-se em cima de dados. Os algoritmos que são utilizados é que utilizam estes dados para aprender com os próprios algoritmos e com as próprias conclusões e, portanto, evoluírem nesse campo. E já se está a fazer muita coisa em Portugal. Manuel Correia, este desafio que temos aqui, ter grandes organizações que andam, é quase uma contradição daquilo que nós conhecemos destas tecnologias. Porque estas tecnologias agora são todas apresentadas ao mercado como sendo rápidas de implementar, têm retornos de investimento também fantásticos e que podem ser implementadas independentemente da dimensão da organização. Mas, no fundo, aquilo que nós conhecemos no mercado português, temos mais de 90 e tal % de empresas, de micro e pequenas empresas. O que nós conhecemos é que realmente existem duas velocidades. Existe uma velocidade nestas grandes empresas que conseguem, apesar de grandes, conseguem o músculo financeiro para investir nestas novas soluções, e depois temos todo o resto do mercado. Isto é mesmo assim, não ganhamos nada com estas novas ferramentas digitais e com empresas que até nascem elas próprias já no universo digital e já supostamente preparadas para estes ecossistemas. Ganhamos alguma coisa ou continuamos aqui com esta realidade muito vincada entre quem tem realmente músculo financeiro avança, quem não tem que esperar que exista um caso de sucesso e então depois lá arrisca? A resposta direta é ganhamos com certeza. Bom, antes de mais, bom dia a todos também. Agradecer ao Presidente da APDC, a pessoa do Engenheiro Rogério Carapuça, e também à Direção Executiva da APDC pelo excelente congresso que organiza todos os anos, e mais uma vez, este ano, estamos neste painel, e, portanto, bom dia aos meus colegas de painel. Vamos ver. Eu acho que já ninguém, e como já foi dito aqui, portanto, nós estamos aqui numa temática, desde há 1h e pico de trás, que é muito parecida, não é? Já ninguém tem dúvida da era em que estamos. Portanto, o valor dos dados é, de facto, o tema. Portanto, passámos numa altura em que falamos de Big Data, já falamos de Big Data há vários anos, não é? Mas o Big Data era o crescimento que tínhamos dos dados. Hoje em dia, esses dados, como dizia muito bem o António, já existem, e o grande desafio é como é que vamos tirar partido deles, ok? Agora, a transformação digital está aí, portanto, este é um dos temas, nós falamos muito de transformação digital também já há alguns anos, e este tema dos dados está também no core desta transformação. E os novos modelos de negócio obrigam a que as empresas olhem para este tema, de facto, com muita do ponto de vista estratégico. Vimos na apresentação do Tiago que todas as empresas têm isto no seu top mindshare como um tópico para a sua estratégia. Portanto, estes novos modelos de negócio trazem que é necessário reagir de uma forma rápida, portanto, o tema do tempo real, de reagir em tempo real, passa a ser o desafio, e, portanto, extrair os valores dos dados é de facto aquilo que importa. E, portanto, o que nós temos assistido é que há aqui vários tipos de organizações, como bem disse, 2 tipos de organizações. Nós, na DXC, trabalhamos normalmente com as organizações de maior dimensão, e o que temos assistido aí é, por um lado, há uma necessidade de modernizar aquilo que é a estratégia de analytics, okay? Portanto, isso tem sido, de facto, essa discussão está em uma evolução, só que deixámos de ter aqueles projetos que tínhamos antigamente, grandes projetos de Big Bang, e passámos a ter projetos que têm, de facto, return on investment, que têm valor, e para projetos que vão experimentando e que vão, de facto, tirando esse valor para o mercado. E depois, logo a seguir, há também uma consequente mudança nas arquiteturas, uma modernização das arquiteturas que existem, porque o facto de precisarmos de tempo real, portanto, agora, se calhar, os dados que estavam antigamente no mainframe e que se analisavam passado alguns dias, agora precisamos deles para tomar decisões just in time e no cliente e direto. Portanto, isso faz também com que toda a arquitetura tenha que evoluir. Em termos de desafio para as empresas, Certo. Eu seguramente, quer dizer, eu cubro este mercado há pouco mais de 20 anos, seguramente há 15 que ouço falar em Big Data e grandes repositórios de dados, seguramente há 15. As empresas que foram abordadas com soluções de Big Data e de repente agora chega alguém e diz não, o senhor tinha Big Data, mas agora temos Big Data Analytics, nós vamos mais, os algoritmos são melhores. Quer dizer,
como é que se passa esta mensagem para as empresas que, muitas delas em Portugal, estão ainda no Business Analytics, estão a dar aquele espaço e a mostrar aqueles gráficos todos engraçados aos seus administradores que mostram com cores vivas e tal, onde é que estão a ganhar dinheiro e onde é que não estão a ganhar dinheiro, e de repente nós dizemos, não, mas agora temos uma capacidade de fazer isto de forma mais rápida. Isto é fácil de passar para as empresas, ou seja, quem está a fornecer estas plataformas, é fácil passar isto a uma empresa? Não é fácil. Eu acho que essa necessidade já é senso comum, portanto, a necessidade existe. Existem obstáculos a que essa implementação seja feita de uma forma célere. E, portanto, já falámos aqui de alguns, de temas de infraestrutura, de investimento, e, inclusive, ainda não temos a capacidade computacional que necessitaríamos para analisar todos os dados. Portanto, este desafio existe neste momento, portanto, para lá caminhamos. Portanto, se calhar aqui ao contrário do Ricardo, já tivemos essa discussão em off, eu acho que a lei do muro vai continuar nos próximos anos e, portanto, ainda hoje já vimos aqui também uma apresentação que o justificava. E, portanto, as empresas estão em estados diferentes, não é? Mas todas elas vão enfrentar esse desafio e, portanto, algumas vão enfrentá-lo de uma forma direta e estão a fazer os seus investimentos e, portanto, estava a dizer, há também, as organizações estão-se a alterar devido a isso. Portanto, há um estado inicial em que se criam pequenas equipas que analisam os dados, etc. E, se calhar, muito do tecido empresarial em Portugal ainda está nesse estado, mas há também já outras que estão a criar centros de competência em que há relações entre o negócio, o IT e trabalham em equipas multidisciplinares e que se preparam para enfrentar estes desafios. Portanto, essas mudanças estão a acontecer por via exatamente desta necessidade de mercado que está aí iminente e que se não se transformarem, obviamente depois o mercado terá a sua lei. Ricardo Silva, ou seja, as empresas não têm que ter receio que isto seja mais uma onda de buzzwords, porque, quer dizer, é a inteligência artificial, é o machine learning, é a indústria 4.0, é whatever, estamos sempre bombardeados por buzzwords a todo momento. As empresas não devem ter receio que de repente este Big Data Analytics vai ser mais uma camada de buzzword em cima de outras 500 camadas de buzzwords que já existem. Bom dia a todos, mais uma vez, e obrigado ao Rogério e à PDC pelo convite e parabéns aqui aos meus colegas por aqui estarmos. Esta indústria também vive dessas ondas, não sejamos hipócritas. Agora, eu não diria que é mais uma onda. Eu acho que nós estamos neste momento num vórtice de coisas que aconteceram e que nos aconteceram, particularmente em Portugal, que permite e viabiliza que isto hoje seja mais realidade do que era antes. Falava há bocado aqui o António de que numa distribuição normal o grande grosso do nosso tecido empresarial ainda não enverdou por este caminho. Já não precisava. A competição era uma coisa longe. Nós hoje, através de tudo o resto também já aqui discutimos hoje, e do advento do mobile e dos negócios internacionais que chegam hoje em dia a todo o mundo, incluindo as empresas portuguesas, como a Farfetch, que hoje conseguem chegar a todo o mundo, colocam desafios em empresas que se sentiam seguras e que hoje já não estão. E, portanto, nós, Portugal, já temos uma economia com problemas crónicos e estruturais de produtividade. Também já concluímos que não é na base de salários baixos que lá vamos. Portanto, e não temos escala, sermos sempre um país sem escala, visto à escala do país, temos que olhar para o mundo. E quando olhamos para o mundo, então nós temos que nos diferenciar pela inteligência e pela pertinência dos serviços e dos produtos que as nossas empresas criam. Mas voltando aqui ao ponto que o Manuel estava a interessar, eu acho que, sobretudo, faltam boas perguntas. Fala-se muito, é um clichê, de que dados é o petróleo do século XXI. Eu não meto petróleo no meu carro. Portanto, eu tenho que refinar o petróleo para depois poder ir para o meu carro. Portanto, os dados, que hoje são de facto mais que muitos, e isso também explica porque é que agora se fala tanto da AI Machine Learning, e o professor ali não me deixará mentir, pelo menos o Jim Goodnight, fundador do SAS, em 76, em 78 publica um paper com um algoritmo para a AI. Tínhamos dois problemas. Não havia poder computacional suficiente e não havia dados para treinar modelos. E hoje em dia, nesta convergência, neste vortex que eu falei, isso é possível. Já temos computação suficiente em cloud, on-prem, como quisermos, e já começamos a ter dados suficientes, gerados por nós, pelas máquinas com que interagimos e por máquinas entre elas, para poder treinar esses modelos. Mas o que nos continua a faltar, muitas vezes, e acho que falta muito nas nossas empresas, é boas perguntas. E eu costumo brincar dizendo que, vendo quatro quadrantes entre boas perguntas e bons dados, eu posso ter más perguntas e maus dados, basicamente é um beco sem saída. Eu posso ter más perguntas com bons dados e não vou bem a lado nenhum, porque ando um bocado perdido. Agora, se eu tiver boas perguntas, mesmo com maus dados, consigo
consiga ir à procura deles. E também ao contrário do que me parece que é senso comum, que ainda não é, e quando nós, SAS, vamos agora para a indústria e vamos para um chão de fábrica, porque surgem boas perguntas, concluímos que ainda não há dados para responder essas perguntas. E, obviamente, o nirvana para nós é quando encontramos boas perguntas e bons dados. Ricardo, desculpe, deixe-me só interrompê-lo. E se a organização não souber fazer, não souber quais é que são as boas perguntas? Como é que, esse processo... Eu acho que isso é um desafio de nós enquanto indústria, é um desafio de consultoras como a Deloitte, é um desafio de parceiros tecnológicos como o SAS e outros concorrentes nossos, de fazermos estas provocações. Mas eu costumo dizer que quem conhece verdadeiramente do negócio são os próprios clientes. E eu acho que nós temos de desmistificar a complexidade que tipicamente vem com os temas de Big Data, Analytics, AI, Machine Learning, o que seja, e recentrar a discussão, e o Tiago mencionou isso há pouco, de transformar isto em business outcomes. Qual é o business outcome que o cliente quer fazer e fazer reverse engineering daí para a frente e perceber, ok, qual é então a pergunta que eu realmente quero saber, tenho ou não tenho os dados para responder a esta pergunta. Porque é a minha crença que a tecnologia já existe, para isto já existe. Para o que vimos, eventualmente para 2029, podíamos continuar a discutir sobre o assunto, mas para isto estamos aqui a falar, para hoje aumentarmos os níveis de produtividade da nossa economia, já existe tecnologia para isso. Ou seja, mas qualquer organização, se tivermos que fazer o beabá, perdoem-me a expressão, da implementação ou da decisão para ir a implementar uma solução de Big Data Analytics, neste caso, o primeiro passo para uma organização que começa a equacionar essa evolução é saber fazer as perguntas corretas. Ou seja, estrategicamente é definir que informação é que eu quero obter, qual é a informação mais crítica na minha organização que eu preciso ter em tempo real. O que é que eu preciso saber que influencia o meu negócio para aumentar vendas ou baixar custo? Não é? E falou-se aqui há pouco o tema da FIDSAI, portanto, o combate à fraude. Também vemos no SAS como sendo uma das áreas, neste momento, com maior potencialidade para nós. Para saber onde é que estamos a trabalhar porque queremos servir melhor ao nosso cliente, queremos aumentar vendas, ou se queremos aumentar a produtividade, baixando o custo de produção de cada elemento da nossa cadeia de valor. E a partir daí, o resto, eu diria que é mais simples. As tecnologias estão maduras, as do SAS, as nossas concorrentes estão maduras, parceiros tecnológicos, como alguns estão aqui no painel comigo, sabem criá-los, sabem operá-los. Portanto, eu diria que devemos parar, voltar para trás e, de facto, estimular os nossos gestores das empresas com que trabalhamos para fazer estas boas perguntas. Deixa-me passar, Luís Araújo, aqui como máximo representante aqui do Turismo de Portugal, uma área empolgante e que está a crescer a um ritmo fantástico. Sim, e que cresce muito mais. Nos vossos processos, e pegando agora aqui nesta questão, vocês sabem fazer as perguntas corretas para poderem implementar uma solução deste tipo, que eu sei que vocês têm soluções deste género, de análise grande de dados e de extração de informação. Vocês souberam fazer as perguntas certas? Perguntas é que vocês queriam fazer? Bom dia a todos, obrigado à PDC pelo convite, um prazer estar aqui. Sinto-me um bocadinho um peixe fora d'água, porque o meu negócio é mais pessoas e produto, menos tecnologia, mas claramente um sem o outro não vive, e eu acho que o sucesso do turismo, do qual obviamente o Turismo de Portugal é uma pequena parte, porque cabe muitas pequenas e médias empresas, e eu também quero falar disso, passa também por isso, por saberem inovar e se reinventar e aproveitar também muitas das ferramentas que hoje existem. O Turismo de Portugal, eu vou começar pelo papel do Turismo de Portugal. Obviamente nós somos um organismo público, que depende do Ministério da Economia, 100% público, isto vai ajudar também na minha conversa daqui a bocadinho, que tem um papel de acompanhar principalmente as empresas ao longo de todo o seu ciclo, desde a sua criação, nomeadamente com a parte de investimento, com a parte de mentorização, até no programa de startups que estamos a fazer agora, a parte de desenvolvimento de produto, de formação com as nossas escolas, de comercialização com a promoção da marca Portugal. Portanto, há uma série de processos e procedimentos que nós acompanhamos desde o primeiro momento e apoiamos essas empresas. Portanto, quando aqui falamos das perguntas certas ou as perguntas erradas, obviamente tem muito a ver com as nossas perguntas relativamente ao que é que queremos do turismo e que queremos que continue a crescer a nível nacional, mas também quais é que são as preocupações, ou quais é que deverão ser as preocupações destas empresas, do setor turístico, relativamente ao futuro e relativamente à sua própria atividade, para que sejam
muito mais competitivas. E a nossa atuação é neste binómio, portanto, é interna, de percebermos como é que nós, enquanto organismo público, nos conseguimos posicionar com as perguntas certas nesta questão de Big Data e também de Analytics, e depois percebermos de que maneira é que conseguimos apoiar as empresas para que tirem desta informação o melhor resultado. Isto foi é um caminho que se tem vindo a fazer. O digital no Turismo de Portugal, enfim, não vou dizer que começou, mas a primeira área a ser quase, eu diria, totalmente digital, 100% digital, foi a área da promoção. Hoje, 100% das nossas campanhas são digitais. Com isto permite-nos chegar a 140 milhões de pessoas em todo o mundo, com uma segmentação absolutamente extraordinária, direcionada ao consumidor final, portanto, com um papel exemplar, eu diria, até na perspectiva de empresas privadas. Há muitas que não fazem aquilo que o Turismo de Portugal e muitos organismos públicos hoje fazem. Eu acho que é importante dizer isso. Mas esta foi a primeira fase. A segunda tem a ver com sermos hoje uma organização e um organismo claramente vocacionado para a recolha para o conhecimento e para a recolha de dados. Obviamente tem havido um esforço muito grande de reforçar os dados que existem, e eu agradeço ao Tiago a informação de que, de facto, os dados são um dos principais ativos das empresas, ou serão no futuro. Nós hoje devemos estar quase tão valorizados como a Farfetch, depois desta recente colocação, porque de facto tem havido um investimento muito grande nesta área, não só na perspectiva de diversificação. Nós investimos na reativação da conta satélite do turismo para termos dados, mas claramente através da busca de novos canais de recolha de dados, através de cartões de crédito, de cartões GSM. Temos uma parceria com a nós nessa área, que nos permite claramente seguir o caminho mais fácil na perspectiva do Turismo de Portugal, mas principalmente dar informação às empresas para que elas aproveitem todo este grande conhecimento que existe. Nós temos muitos empresários aqui presentes. Eu volto a focar-me, não nas perguntas corretas, mas o desafio quando começaram a pensar, ok, nós temos cada vez mais dados, estamos a recolher cada vez mais dados, como é que nós vamos extrair informação destes dados para os transformar realmente em algo que seja válido? Como é que, nos estágios de evolução, o que é que vocês tiveram que fazer? Ou seja, foi dentro de casa que tiveram o potencial e o conhecimento para abordar a questão? Vocês procuraram ajuda no mercado? Como é que foi feito esse processo? Eu acho que foi um mix, mas claramente a base de tudo é o conhecimento profundo do negócio. Sabermos exatamente o que é que queremos e onde é que a pedra nos magoa no sapato, para dizer de uma maneira muito simples, ou onde é que nos pode vir a magoar no futuro. E eu dou-vos exemplos muito claros. Por exemplo, a questão de gestão de destinos, de fluxos de pessoas dentro do território, de previsibilidade sobre o crescimento económico desta atividade com a associação, a conectividade. Portanto, há perguntas que são feitas e que são fáceis, não vou dizer que são fáceis, mas que pelo menos despoletam onde é que nós podemos ir buscar a informação e que tipo de informação é que queremos. Só para dar um exemplo muito concreto, a questão da gestão de destino, que é o maximizarmos, baseado naquela trilogia de termos turistas ao longo de todo o território, ao longo de todo o ano, principalmente na época baixa, e o mais longo período de tempo possível. Nós precisamos ter informação em todo o território. Interessa-nos Lisboa e Porto, mas interessa-nos também saber quantos ingleses é que estão hoje em Borba, ou franceses. E com base nisso, desenhamos uma série de mecanismos que nos permitem não só recolher informação, como também trabalhá-la, e um dos mecanismos para recolher essa informação foi uma das linhas que lançámos de colocar internet grátis, Wi-Fi grátis nos centros históricos. Hoje estamos em quase 100 cidades do país, portanto 100 municípios que aderiram a esta linha, em que nós financiamos a instalação do Wi-Fi grátis, precisamente para isso, para recolhermos a informação e trabalhá-la. O grande problema qual é que é? E aqui voltando às empresas, é, como dizíamos e como sabemos todos, e principalmente no nosso setor, no setor turístico, é feito de pequenas, muito pequenas até, e médias empresas.
e fazer chegar a informação a essas empresas e principalmente a utilidade da informação a essas empresas é o nosso grande desafio. O segundo tem a ver com a preparação das pessoas nas empresas e também in-house relativamente ao que extrair delas. Luís, obrigadíssimo, deu-me aqui uma dica fantástica que queria falar consigo, António Gardiz, que é, nós falamos, temos falado muito e fala-se muito nestas tecnologias e nestes processos de transformação digital nas organizações, mas um dos maiores desafios que nós lidamos muitas vezes é não haver recursos humanos suficientes para, além de não termos dentro das empresas muitas vezes as pessoas com a capacidade de perceber que é preciso dar este twist, que é preciso avançar, nós hoje temos um grave problema de recursos humanos, pessoas especializadas, quer dizer, nem vou falar em data scientist, quer dizer, é um cargo que começa a aparecer em Portugal, mas quer dizer, é bastante. Ok? Precisamos de pessoas. Isto é uma necessidade, isto nota-se e é bloqueante estes processos de transformação para tecnologias deste tipo. É completamente bloqueante. Eu, ontem, vi umas estatísticas que valem, mas não deixam de ser, pelo menos, dados e informação para nós trabalharmos no futuro, que em 2020, 75% das empresas que estão hoje a levar a cabo projetos de IoT não vão ter capacidade para depois usufruir dos investimentos que vão fazer hoje nessas novas tecnologias por falta de recursos humanos especializados para trabalhar esses dados e, obviamente, extrair algum benefício deles. Em Portugal, eu acho que já hoje, e eu generalizava, porque trabalhar dados e ter os tais data scientists, enfim, é só um subset daquilo que é a lacuna que nós já antevemos, já estamos a ter hoje e antevemos muito mais grave no futuro, de recursos humanos com formação adequada em novas tecnologias. Todas as empresas, pelo menos as maiores, estão a fazer ou já começaram a fazer há algum tempo os seus programas de transformação digital. Isso não é nada de novo, já está a acontecer há imenso tempo. E isso leva a que também essas empresas tenham que fazer uma transformação ao nível da formação dos seus recursos humanos. Porque há pouco falava-se na substituição de tarefas que hoje são executadas por pessoas, por robôs ou por máquinas ou por processos automatizados. São coisas parecidas, mas não são exatamente iguais, no futuro próximo. Isso obriga a que um conjunto de pessoas que hoje têm um determinado tipo de formação e executam um conjunto de tarefas, sejam também elas transformadas em recursos humanos com qualificações diferentes. É óbvio que nós não vamos conseguir fazê-lo à rapidez que isto está a acontecer. Tudo o que hoje nasce e que são as chamadas digital natives, não é? As empresas que já nasceram no mundo digital, assentam 100% do seu negócio em cima de dados e analytics. Não é um fator crítico para o negócio deles. O negócio deles assenta na recolha e tratamento de dados e na personalização que depois esses dados lhe permitem fazer das suas ofertas aos seus clientes. E até no relacionamento com os seus clientes. Portanto, quando olhamos para isto, sabemos, e isto também não é nenhuma novidade, que as empresas ditas tradicionais, como modelos de negócio muito mais tradicionais, estão a correr já hoje atrás do prejuízo para não saírem do mercado e continuarem a ser competitivas. Portanto, quando nós olhamos para isto, e sem dados muito, muito finos e muito objetivos, e dizemos, em 2025 é já amanhã, não é daqui a 6 ou 7 anos, como é que o mercado vai estar? O mercado vai estar, na sua esmagadora maioria, já em cima do digital. Nós temos um gap, isto diz-nos logo, temos um gap abismal daquilo que são as competências que vamos precisar em 2025 face àquilo que é hoje. Deixem-me só deixar uma nota. 2025, bem, não é 2025, mas é 2021, 2022, é o ano em que os alunos que estão a entrar agora para a faculdade terminam os seus mestrados, tipicamente. E, portanto, quando nós olhamos para aquilo que é a falta de recursos e o número de alunos que estão a entrar hoje nas universidades neste tipo de cursos, percebemos o drama que vamos ter daqui a 3 ou 4 anos. Digo-vos sinceramente, nós estamos aqui com o âmbito de falar sobre tecnologia, mas nós precisamos de pessoas para concretizar a tecnologia. E este tema eu acho que é tão essencial, tão fulcral, que eu gostava de ouvi-los todos sobre este tema. Essencialmente porque nós temos milhares de empregos que este ano em Portugal não têm pessoas que os ocupem. Não temos. Na União Europeia são milhões, ou seja, é um problema crítico. Há pouco ouvimos aqui aquela parceria entre a Nova Base e o técnico para se ter aquele curso específico.
Mas o que é que pensam disto? Como é que nós vamos resolver isto? Eu, antes de responder à pergunta específica, só pegar uma deixa do Luís, que disse que era um peixe fora d'água, porque trabalhava mais com pessoas. E eu acho que é exatamente essa a transformação que nós temos aqui. Não é? A inovação e a tecnologia foi derivando de grandes organizações até ali ao final dos anos 90, normalmente as americanas, não é? O exército, etc. E nos últimos 20 anos são as pessoas, não é? É o mercado de consumo que tem levado ou seja, é que nos leva a chegar a este estado. Portanto, nós essencialmente estamos aqui a falar de uma transformação que as pessoas estão a levar a cabo. E, portanto, do lado das empresas temos este desafio muito grande de como é que nós vamos transformar-nos também, não é? Para respondermos àqueles são os desafios das organizações, que são os nossos clientes e que são as grandes organizações em Portugal. O que nós temos aqui é um cenário que é um greenfield para as startups. Portanto, este fenómeno das startups não aparece só porque há programas do Estado a ajudar ou porque agora de repente houve uma crise e é preciso fazermos à vida, não é? Obviamente que há um conjunto de fatores que ajudaram, mas de facto estamos numa altura em que é necessário, portanto, a questão dos dados é de facto diferenciadora. Portanto, os digital natives ou as startups ou empresas que trabalham já neste mundo endereçam problemas que as grandes organizações não são capazes de o ver. Portanto, o que estamos agora aqui a buscar tentar buscar este equilíbrio entre como é que nós evolucionamos estes recursos, que estão também eles aí disponíveis, não é? Embora nesta forma de startups, e os envolvemos também nas grandes organizações e nos desafios que existem. Portanto, este é um dos temas. Portanto, nós o que fazemos estamos perto, olhamos com muita atenção para o que se vai desenvolvendo e tentamos captar essas soluções inovadoras também para as nossas soluções end-to-end que apresentamos às grandes organizações. Portanto, esta é uma forma de irmos colmatando alguns dos gaps que vão aparecendo. A outra passa por um processo de transformação que é obviamente lento, interno, em que temos que fazer reskilling das pessoas. Portanto, não há outra forma de fazer. Mas este gap dos recursos humanos deve ser crítico. Se Não, vocês existe, abordam uma empresa que está em processo de transformação e vocês dizem, ok, agora tem que ter internamente uma pessoa que vai então fazer a gestão disto e que vai olhar para isto e vai ver... Quer dizer, e a organização diz, nós não temos essa pessoa. E, ok, vamos buscá-la ao mercado, o mercado não tem essa pessoa. Certo, e nós, eu, o António e os players desta área, passamos o dia a guerrear-nos pelos escassos recursos que existem no mercado nesta altura. Portanto, essa é uma realidade que já nos está a acontecer ao dia de hoje. Agora, obviamente vamos ter que chegar a algum ponto, e esse ponto vai passar para estas estratégias. Estamos próximos das universidades, portanto, aquilo que falávamos há pouco e que foi referido das parcerias com o técnico ou com outras universidades, com a Nova, nomeadamente, nós também estamos a trabalhar. E, portanto, essa é uma área, mas vai levar o seu tempo. Os processos de reskilling interno e depois, obviamente, isto tornará também com que alguns projetos, e o António tinha essa estatística, vão ser mais lentos, vão ser adiados e, portanto, se calhar a transformação não vai acontecer à velocidade que quereríamos porque não temos os recursos para executar. Também é verdade que a concorrência está aí e que não é leal, não é? Ou vamos ter empresas digitais que trabalham a partir de qualquer local do mundo. Basta olhar para os telejornais e perceber o que é que está a acontecer. E vão no mercado, conseguir fornecer esse serviço. Ricardo Silva, além deste tema que é crítico das organizações não terem as pessoas necessárias para responder às suas sugestões, existe este outro desafio, que é as empresas, as tais 100% nativas digitais, que trazem a disrupção, trazem conhecimento, conseguem muitas vezes fazer uma ultrapassagem completamente louca a setores de atividade, vou referir a banca, por exemplo, que estão estagnados e que estão confinados por quadros legais que basicamente não os deixam evoluir tão rápido quanto eles queriam, e de repente aparece aqui uma empresa que tem a capacidade de fazer um serviço semelhante, mas muito mais rápido e que tem as pessoas para o fazer. Esta capacidade de conseguir responder de uma forma mais rápida nestes processos de transformação acaba por ser um desafio grande também. Sim, já levou essa questão, só o tema das pessoas novamente, deixar aqui alguns dados. Eu lembro que o Luís Paulo Salvado, o ano passado, neste palco, na sua intervenção do Estado da Nação, quando falava sobre este tema, mencionou a falta de mulheres a entrar em cursos superiores da área das engenharias, o que não iria facilitar que a prazo nós resolvêssemos o tema também da diversidade e da equidade entre género nas empresas nesta área. Ponto número 1. Ponto número 2. A falar com o professor Arlindo Oliveira, julgo que em maio, no nosso evento, e agora não quero olhar com os números, julgo que ele me disse que faltavam já hoje, não é em 2029, é hoje, 7 mil recursos da IT, broad sense, da IT em Portugal, e que nos próximos anos este número chegaria a 12 mil. Ficamos todos muito contentes e orgulhosos, enquanto portugueses, quando vemos, como foi aqui referido pelo Ministro da Economia, que a Google, a Volkswagen, a Mercedes, a Euronext vieram todas para Portugal recentemente abrir grandes centros de investigação. Isso é ótimo,
Mas para um país que tem um problema demográfico gravíssimo, estes centros que chegam com uma atração, até da própria marca às vezes, independente do salário, da própria marca, e secam-nos o mercado. Okay, mas não há um fenómeno, nesse nearshoring, não há um fenómeno de trazer também expertise de fora? É esse vem ponto para que eu vou. Portugal? Mas a verdade é que isso também é-nos vendido como sendo extraordinário para a nossa economia. Mas cria-nos desafios a nós que estamos nesta indústria e aos clientes que têm que os contratar, que há claramente uma inflação depois dos salários desses recursos, para uma economia, como falámos há pouco, baseada em PMEs, que muitas vezes depois não está preparada para esse premium. Há aqui um balanço que temos que encontrar e foi com agrado uma coisa que temos discutido até na sede da direção da APDC, que também ouvi falar o Ministro sobre a questão do Tech Visa. Porque se o país é interessante para pensionistas escandinavos virem cá passar a sua reforma, também deve ser interessante para atrair este tipo de talento, jovem pelo mundo inteiro e Portugal, que já sabemos que temos umas condições, enquanto país, clima, cultura, alimentação extraordinárias, mas era preciso este tipo de iniciativas, mas se o Tech Visa vier ajudar isso, será extraordinário. Este problema do ensino é grave. Entre aqui 2029 e o que se falou da AI Machine Learning, há muita coisa que temos que fazer com os pés no chão, e eu diria que empresas como o SAS, como a DXC e como a Deloitte, têm aqui uma missão não só com as universidades, como também posso dizer que o SAS tem com a Nova, uma parceria já há muitos anos, mas formar e transformar as pessoas nos nossos clientes. E posso-vos dizer que no mix entre mentorado, cursos online e cursos presenciais, o SAS este ano, em clientes só do setor bancário, deu formação deste género a mais de 250 pessoas, que têm que ser transformadas. Muitos deles são miúdos que acabaram de entrar, mas outros não são. São pessoas que estão no banco há muitos anos e que nós temos que ajudar também a transformar. Porque nós não podemos abandonar aquele milhão de pessoas que o João Nuno há pouco dizia que vão perder o emprego, não podemos abandoná-las, não é? Terão pelo menos sempre um custo social que teremos que enfrentar. Não fugindo à sua questão, embora eu tivesse vontade de fugir à sua questão, Eu percebi. porque não quero entrar em discussões regulatórias e porque passo muito tempo com bancos e é duvidoso que alguns desses, da competição como ela hoje está montada, não seja desleal para alguns dos incumbentes, de facto tem um peso regulatório tremendo, é inevitável. A discussão que estamos a assistir na cidade nos últimos dias sobre o tema táxis versus Uber, também não vou pronunciar, mas quem manda sempre é o consumidor. Quem manda sempre é o consumidor. Temos temas eventualmente éticos, temos temas de regulação que tem que ser ajustado para esta modernidade, mas o consumidor ganha sempre. E o consumidor hoje tem uma expectativa muito mais elevada. Eu já vou falar sobre turismo outra vez, mas quer dizer, hoje quem chega a Portugal está à espera de ligar os seus dados e ter uma boa rede para comunicar, está à espera de ter aplicações disponíveis sobre as cidades, está à espera de ter informações georreferenciadas onde anda, ou seja, todos nós, porque somos todos consumidores, temos expectativas muito mais elevadas, o que coloca ainda uma pressão maior sobre as organizações para conseguirem acompanhar esse ritmo. Eu queria só que me identificasse, se possível, se conseguir identificar quais é que são os setores que acha que são os setores que mais beneficiam deste tipo de implementação destes sistemas. Por exemplo, a banca, por ter uma capacidade de analisar o risco de uma forma mais rápida, é um dos setores que mais vai beneficiar com a implementação de soluções deste tipo? Eu diria que todos os setores com muitos processos, ou processos muito pesados, ou com regulação, há muitos anos que usam profundamente o tema da analítica. Porque a saúde, por exemplo? Curiosamente, acho que a saúde é um espaço onde ainda há muita coisa por fazer. Mas eu diria que todos os setores com muitos processos muito pesados, muita regulação, e onde a diferenciação era pequena, a diferenciação é, se calhar se o spread é 1,05 ou 1,06, já teve que vir cá para trás fazer esse trabalho. Eu diria que o que eu vejo neste momento e vejo no SAS nos últimos meses, com um potencial tremendo, é de facto na indústria. É levarmos, que é um dos nossos chavões, levar a analítica para todo lado e para toda a gente. E se no toda a gente tem a ver com a minha resposta anterior, ter que formar também as pessoas que lá estão, levar isto para todo lado, para o chão de fábrica e ajudar a melhorar a produtividade no chão de fábrica, usando a inteligência que se consegue extrair dos dados, eu acho que é crucial e já vemos empresas com ideias muito, muito curiosas. Depois temos o tema da pergunta, se a pergunta é certa, se os dados estão lá, mas isso vem depois. Sobre essa questão da indústria 4.0, há um caso que, se tivessem a ocasião de conhecer, que é fantástico, que é o caso da Navigator, em Setúbal, que tem uma fábrica gigante, tem uma máquina
gigantesca, do tamanho de um navio, e quando nós entramos naqueles chão de fábrica, aquilo quase parece uma sala limpa, ou seja, está imaculada, mas o mais engraçado é que temos uma máquina gigantesca, temos uns rolos de pasta gigantes, e quando olhamos, tudo aquilo é controlado por 7 pessoas. É incrível. É o exemplo daqueles que conheço, é dos melhores exemplos em termos de indústria 4.0. Força. Estamos a falar, nesse caso em concreto, de uma das 3 fábricas do mundo mais evoluídas tecnologicamente. Sim, aliás, em termos de boas práticas ambientais na Europa, é a melhor. Vamos falar de turismo. Esta pressão que eu identificava há pouco é real ou não? Ou seja, o turista que chega hoje a Lisboa tem uma expectativa... A Lisboa, peço desculpa, a Portugal, senão se falo só em Lisboa estamos perdidos. A que chega a Portugal hoje tem esta... Vocês sentiram... Ou seja, este foi um dos motores que vos obrigou a caminhar de forma mais rápida. Se calhar não foi caminhar, foi correr. Foi essas expectativas maiores que existiam por parte destes clientes? Primeiro vou falar das pessoas. Já agora. Do problema das pessoas. Era o que eu ia perguntar assim, mas sim. Não, mas eu começo por aí. Porque é um problema diferente e eu acho fantástico que se pense relativamente às novas profissões e aos novos perfis dos alunos das universidades relativamente àquilo que são os desafios da tecnologia e por aí fora. Mas nós hoje vivemos num país que tem 370 mil pessoas a trabalhar no setor do turismo, 50 mil desses postos de trabalho foram criados só em 2017 e 60% têm o ensino básico, portanto 9 anos de escolaridade. 60% têm o ensino básico. E eu percebo que se queira, principalmente quando se fala de competitividade de um destino, que obviamente é importante ter universidades robustas e conhecimento grande e profundo relativamente ao futuro. Mas nós temos que pensar nos recursos que temos e como é que fazemos deles ou como é que os tornamos o mais adaptados possível para este futuro e para as necessidades de cada empresa, principalmente neste setor do turismo. Por isso é que nós na Estratégia 2027 definimos como meta para os próximos 10 anos inverter esta situação e ter 60% dos recursos com ensino secundário ou técnico-profissional. E dentro deste, claramente a componente digital é prioritária. Para nós, qualquer empresa no setor do turismo que não tenha esta preocupação, e muitas vezes esta preocupação tem que começar na gestão de topo, que em algumas situações não existe, até à pessoa mais, ao exercício da função mais técnica possível dentro de um hotel ou de um restaurante, tem que haver esta preocupação e tem que haver esta capacidade de transformarmos todo este universo destas 380 mil pessoas nesse movimento digital que nós queremos para o nosso país. Respondendo à questão, eu acho que, obviamente, aquilo que nós sentimos hoje é, e mais uma vez, trabalho e fruto de muito trabalho de muitas empresas ao longo dos anos, que conseguiram posicionar Portugal numa perspectiva de qualidade de destino e de qualidade de experiência, como dizia, num patamar muito superior a outros destinos. O que é que aconteceu ultimamente? Tem acontecido com a velocidade das coisas e com a velocidade principalmente da comunicação, o nosso destino tem muito mais visibilidade e está muito mais exposto. É uma pressão maior, é isso? Eu não diria que é uma pressão maior. Há uma responsabilidade maior. Eu acho que é uma oportunidade gigantesca para aproveitarmos e darmos resposta a essa necessidade ou essa expectativa alta, claramente. Seja por parte de um turista, seja por parte de um investidor ou de um famoso que queira comprar uma casa em Lisboa, portanto, ou em Portugal. Também já foi melhor outra vez. Ou em Portugal. Portanto, é esta resposta a esta expectativa que é preciso darmos resposta. E nós, no Turismo Portugal, entendemos, por isso é que nós este ano começámos com o processo de transformação digital dentro do Turismo Portugal. Nós hoje temos à volta de 600 colaboradores. O que nós queremos é que, num ano, esses 600 colaboradores percebam a importância do digital na sua profissão, no seu trabalho, mas também no trabalho de cada pessoa que trabalha no setor do turismo e que consiga transmitir e multiplicar para essas pessoas esta importância de sermos focados no digital e na análise de dados para tomarmos as melhores decisões. Esta é uma grande prioridade nossa
E eu acredito que tem que ser também uma grande prioridade para todo o país. Luís, só para terminarmos, e o nosso tempo está mesmo quase a terminar. Qual é que foi o principal obstáculo em todos estes processos de transformação digital constante que vocês têm efetuado? Qual é o principal obstáculo? Ou seja, qual é aquela pedra que está sempre a surgir no caminho quando uma organização da dimensão da vossa começa, insete estes processos de transformação? Bom, o principal... Além do dinheiro. Agora vou ser... o principal obstáculo que nós temos é obviamente, sermos... Quando pensamos numa coisa, para implementá-la só daqui a 6 meses, porque obviamente temos uma série de procedimentos, como organismo público temos que conviver. Esse é o principal obstáculo. Tudo tem que continuar a funcionar. Esse é o principal obstáculo. O segundo maior obstáculo, eu acho que é o receio, e mais uma vez, eu concordo, eu acho que é o não fazermos as perguntas certas e não sabermos claramente para onde queremos ir. Eu acho que o não pensarmos numa perspectiva de futuro. Nós lançámos segunda-feira um centro de inovação em turismo. Aliás, fazem parte do centro de inovação alguns dos parceiros que estão a apoiar esta iniciativa, a Microsoft, a Google, a nós. Parceiros que não têm a ver com o setor do turismo, porque acreditamos que este setor pode ter um efeito multiplicador em muitas das atividades que se fazem no país e em muitos setores económicos. E é este centro de inovação que vai permitir exatamente esta ligação. Agora, o ficarmos fechados, o acreditarmos que o setor do turismo só vive das estatísticas de quantos turistas é que chegam e quantos é que partem e qual é a taxa de ocupação hoteleira em cada região. É redutor, claro. Claramente, mas é esse redutor que nos impede de avançar e de não procurarmos novas oportunidades de busca de dados, de informação, de conhecimento, de ligação, como se dizia há pouco, com a academia, por receio de que a resposta da academia não seja aquela que nós queremos. Há aqui um grande trabalho de aproximação que é preciso fazer. Muito obrigado. Nós vamos concluir. Deixem-me só deixar-vos algumas ideias soltas daquilo que foi falado. Acho que é importante percebermos que a questão da literacia de dados é crítica. As organizações têm que perceber que ter dados é diferente de ter informação. Percebemos aqui que há organizações, como sempre na tecnologia, que andam a diferentes ritmos, muito a ver com o músculo financeiro que têm ou até com a forma como apareceram no mercado, são 100% digitais ou não. E acho que há uma questão que ficou aqui que é extremamente importante e acho que devem levar convosco, que não é só importante transformar a organização, também é importante e é essencial transformar as pessoas. Muito obrigado.